essa mulher aqui, bonitona, é a esposa que Deus deu para o Márcio. Ele veio muito bem acompanhado. Deus dá o melhor, né, Márcio? Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. 50 minutos. Tá bom. Para mim é sempre alegria vir nessa igreja e ver o amor que essa igreja tem por missões. Toda vez que eu venho aqui é uma novidade. E essa novidade, uma Bíblia em cada lar, é incrível. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o poder. É loucura para os que perecem, mas para nós os salvos, é o poder de Deus. Então, parabéns pela iniciativa. E se Deus quiser, eu quero participar também. Amém? Ele quer, eu é que tenho que querer, Eu vou participar. Eu queria que você pensasse assim: se você fosse no seu pai, pedir algo para ele, o que você pediria? Você se atreveria a falar: pai, cadê os jovens? Jovens, tem algum jovem aqui? Tem, né? Pai, me dá um iPhone Pro Max 14 de 1 tera, 15 mil reais. Você pediria para o seu pai um iPhone desse? Você pediria para o seu pai um carro novo, zero? Você pediria para o seu pai uma casa nas montanhas para o tempo frio e uma casa na praia no calor? Pensa aí no seu pai. Seu pai aqui, ó. Pediria ou não? Muitas vezes não pediríamos, porque a gente conhece a limitação do nosso pai. Como é que eu vou pedir um iPhone para o meu pai se ele ainda está com o Motorola dele? Como é que eu vou pedir um carro novo para o meu pai se de vez em quando o carro do meu pai é empurrado e rebocado na rua? Como é que eu vou pedir uma casa nas montanhas e uma na praia se meu pai ainda não tem a casa própria, paga aluguel? Mas Deus é o nosso Pai. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Por exemplo, se o meu pai fosse o Steve Jobs, eu teria algum problema em pedir para ele um iPhone Pro Max 14? Aí ele falava: abre a sacola, meu filho. Se o meu pai fosse um grande construtor, eu teria problema em pedir para ele uma casa nova? Também não. Se o meu pai fosse dono de uma concessionária, teria problema em pedir um carro? Também não. Mas nós temos um pai que é dono dessas 80 nações que estão aqui atrás e mais 117. Ele é dono de todas as nações. Nós cantamos que ele é o rei das nações. Nós lemos em Apocalipse que ele é o rei das nações. E eu queria ler com você o Salmo 2:8. Salmos 2. Versículo 8. Diz assim: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Que o Senhor nos abençoe e nos edifique com a leitura e a proclamação da sua santa e bendita palavra. Poder sentar. Irmãos, eu tenho um filho, ele não veio porque ele ficou num aniversário, viu os amiguinhos que ele não via desde os 6 anos de idade. E se eu chegar no meu filho e falar assim para o Moisés: Moisés, meu filho gosta de futebol, meu filho gosta de ir no estádio, mas eu como pai, eu também gosto. Afinal, fui eu que ensinei ele a gostar de futebol e a ir nos estádios. E se eu chegar no meu filho e falar assim: filho,
você quer ir assistir o jogo no estádio com o papai? É claro que ele vai falar que quer. E aí eu já tenho um álibi, né? Para chegar na esposa e falar, amor, Moisés quer assistir o jogo. Mas na verdade, quem quer assistir o jogo? É o Moisés? Sou eu. Gente, quando Deus, ele fala isso, pede-me, é Ele que quer nos dar as nações. Não é nós que queremos, é Ele que quer nos dar. Por isso ele fala, pede-me e eu vou te... É dele. Ele é o Deus que pode dar todas as coisas. Ele não é o pai limitado que não pode me dar um iPhone. Mas ele é o pai que pode me dar todas as coisas. E é incrível o desejo que ele tem em nos dar as nações. Timor-Leste. Fala português no Timor-Leste. E Deus quer dar para a gente o Timor. Ele quer nos dar as nações. E é incrível que muitas vezes nós não entendemos isso. Achamos que é limitado. Não é limitado para Deus nos dar as nações. Irmãos, eu me converti em 91, numa casa de recuperação. Em 92 eu fui para um retiro de carnaval. E eu cheguei nesse retiro de carnaval, tinha uma equipe vindo de Guiné-Bissau, uma equipe da Jocum. Ali eu conheci a Jocum. E o líder era o pastor Carlos Sobreira, ele trouxe uns africanos para o retiro. E foi um negócio assim, as nações chegou lá em Bauru, na minha frente. E ele, na ministração dele, ele falou, olha, vocês precisam pedir para Deus uma nação, nem que for para você orar. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, pedir uma nação para Deus, para eu orar? Falei, isso aí não me custa nada. E eu falei, Deus, qual uma nação que eu posso orar por ela? E veio tão forte no meu coração, Indonésia. Isso em 92. E eu começo então a orar pela Indonésia. E eu orava limitado nas notícias, nas informações que eu recebia daquele país. Né? Qualquer coisa relacionada à Indonésia já me chamava a atenção para orar. Principalmente pela Indonésia ser um país 94% muçulmana, islâmica, e os outros 6% dividido em budismo, hindu e cristianismo. Uma das notícias que pegou muito forte no meu coração é que a Indonésia tinha pena de morte para o tráfico. Pessoa pega com droga na Indonésia, condenada à morte. Em 2015, 2 brasileiros foram executados. E eu fui alguém que Deus me livrou das drogas. Me livrou de ser preso. E eu ficava pensando, você já pensou se eu tivesse na Indonésia? Quantas vezes eu fui pego pela polícia? Eu podia ter morrido. Então essas coisas ficaram no meu coração e eu comecei a orar pela Indonésia. Mas o tempo foi passando. E eu fui para Jocum, e na Jocum eu aprendi que chamado missionário, a gente não procura e não espera Deus abrir um mapa mundo e uma luz ficar piscando. Chamado missionário, essa frase foi do Jimmy, fundador da Jocum no Brasil, se resume em necessidade. Qual é o nosso chamado missionário hoje, nesse momento? Líbia, 11 mil mortos por causa de uma enchente. Marrocos, quase 4 mil mortos por causa de um terremoto. Então, como missionários, a gente precisa se mobilizar e ir para essas nações. Então, o chamado missionário, para mim, sempre teve essa conotação, necessidade. Uma nação precisa, eu vou e sirvo. Pode ser, eu creio que Deus nos dá uma nação específica, porque Deus não é limitado também, né? Mas o ID já está dado, ID por todo mundo, por todas as nações. E eu me lembro que em 97 havia uma necessidade de implantar um projeto para trabalho com criança em São Tomé e Príncipe. Então eu fui para São Tomé e Príncipe. Trabalhei lá, implantamos o King's Kids lá. Voltei para o Brasil, fiz uma escola de estudos bíblicos. E quando eu fiz a escola, eu falei, nossa, essa escola na África ia bombar, porque eles não têm conteúdo bíblico, a importância da Bíblia. Falei, vamos trazer eles para fazer a escola no Brasil. Só que
O irmão nosso africano, ele não tem uma igreja que pode dar um suporte para ele. Ele não tem uma igreja que vai pagar uma passagem para ele. Nós estamos enviando agora, dia 15, amor, que eles viajam. Dia 15, 5 missionários nossos, para a Turquia, para a Grécia. Só o custo dessa viagem é R$75 mil. Para eles ficarem 2 meses. Então imagina uma igreja africana, não tinha condições. E na brincadeira eu falei, se Maomé não vai na montanha, traz a montanha para Maomé. Falei, vamos levar a escola para a África. E quando foi no ano de 2000, nós estávamos indo para Costa do Marfim. Essa bandeirinha aqui, ó, verde, laranja e branca é a Costa do Marfim. Nós estávamos indo para a Costa do Marfim para implantar essa escola. Então, necessidades. E a gente foi. Mas a Indonésia no meu coração e eu orando pela Indonésia. Tempos depois, aconteceu na Tailândia uma tsunami. Devastou a nação. E eu gosto muito de um filme que chama Coragem de Viver, em português, em inglês é Soul Surf, que fala sobre uma surfista que o tubarão comeu o braço. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Esse filme é incrível, eu já assisti ele pelo menos 30 vezes. A última vez que eu fui para Nova York, eu assisti 3 vezes no mesmo voo e eu chorei as 3 vezes. E aí mostra que lá na Tailândia, essa menina que estava assim, arrasada porque ela tinha perdido um braço, achou que ela tinha perdido tudo na vida, e ela vai para a Tailândia. Quando ela chega na Tailândia, que ela vê tudo destruído, ela fala, eu perdi só o braço. E ela começa a fazer um trabalho incrível ali na Tailândia. Então eu comecei a orar pela Tailândia. Irmãos, e tempos atrás, uns 3 meses atrás, um amigo meu, foi meu líder na minha escola de treinamento na Jocum, me manda um WhatsApp, fala, Marcinho, vou rodar a primeira escola de treinamento e discipulado na Tailândia. Aleluia. Você não quer vir dar aula? Negócio, falei, claro que eu quero. E aí eu já mandei uma mensagem para um casal, o Nando e a Cris, na Indonésia. Estão lá há 15 anos. Eu mandei a mensagem para eles e falei, Nando, Cris, estou indo para a Tailândia dar aula, eu vou chegar na Indonésia. E aí nós já fizemos toda uma agenda de eu ficar na Tailândia e depois eu ir para a Indonésia. E Deus, depois de muito tempo, irmãos, que eu orava por essas nações, Deus me leva para essas nações. Aleluia. E quando eu chego nessas nações, eu vi o quanto Deus já havia respondido às minhas orações. Na Tailândia é um trabalho incrível que eles realizam, no meio de povos não alcançados. Povos, Alexandre, que nunca viram uma Bíblia. Literalmente, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E eles estão lá trabalhando. Um desses povos, eu tive uma experiência que me moeu. Nós fomos lá, no meio do nada. Sabe aqueles filmes do Vietnã, que é só plantação de arroz, aqueles homens com aquele chapéu de... Meu filho fez trazer um chapéu desse. Lá, imagina, eu pegando 4 voos com aquele chapéu no avião, mas trouxe. Né? Deus é bom. E aí, fomos para lá, para esse lugar. Chegou nesse lugar, o Kel está lá há 10 anos. O Kel foi meu líder lá em 95, já fala a língua fluente. Ele falou, Márcio, vem aqui que eu vou te levar num lugar. Aí fomos numa casinha, que era esse pedaço aqui, a casinha. Morava a mãe, a avó e a neta, e o neto, na mesma casa. Refugiados de Mianmar, um paizinho que fica do lado da Tailândia. Por causa da guerra, eles atravessam a montanha e eles pararam lá. Um povo que não tem nem documento, não existe na história, porque eles não têm documento. E aí tinha uma criança. Ele falou, eu vou te levar para você orar por uma criança. Eu falei, mas por quê, né? Ele falou, porque a criança tem o nome do seu filho. Eu falei, como assim o nome do meu filho? Ele falou, a criança chama Moisés. Eu falei, Moisés? Mas da onde tiraram Moisés? Ele falou, vamos que eu vou te contar a história. Diz que eles fazem um trabalho com as crianças durante a semana, toda quarta-feira. Então eles fazem esporte, fazem ensinamento bíblico, tudo. E tinha uma menina numa semana jogando vôlei. Na outra semana, a menina tinha dado à luz.
Ela estava grávida de 6 meses e ninguém sabia. A criança nasceu de 6 meses. Não tinha incubadora, não tinha nada. A Jocum estava lá, chamaram a Jocum mesmo e falou, ora por essa criança. E eles começaram a orar. A criança sobreviveu. E aí eles falaram, olha, em gratidão, a gente vai colocar um nome nosso, mas a gente quer pôr um nome que vocês derem. E aí eles pensaram, falaram, vamos dar Moisés. E contaram a história de Moisés para a mãe e para a avó. E a mãe e a avó se convertem. Deixaram o budismo. Gente, a Tailândia é um país budista. Cada bairro tem um templo budista. Cada casa tem eu tenho as fotos, depois eu posso mostrar para vocês. Tem um altar fora da casa, onde todos os dias eles vão lá pôr uma oferenda para que os espíritos não entrem na casa, mas fique ali. É um negócio. E essa mulher se converteu. E ele falou, você vai orar por essa criança. Aí eu fui orar pela criança, né, uma oração de gratidão pela vida dela. E quando terminou a oração, essa mulher abre uma caixa, tipo uma caixa de madeira, puxa um paninho assim, tinha umas 5 latas de milho verde. Que ela trabalha numa plantação de milho verde. E o milho, lá onde ela trabalha, já beneficia o milho, já embalam. Ela tinha 5 latas. Ela pegou 2 e veio para mim e para o Kel. Aí eu olhei para o Kel e falei, Kel, ela não está fazendo o que eu estou pensando que ela está fazendo. O Kel falou, tá. Falei, Kel, a gente não pode pegar isso dela. Ela tem 5 latas, ela pegou 2. Ele falou, Márcio, pega, porque você vai deixar ela feliz. E aquela mulher que não tinha nada, dá 40% do que tinha para mim e para o Kel. Eu saí de lá assim, ó. Aí eu desço, vou lá para as crianças, vem uma menininha, um bonezinho assim, fala, não falava a língua, né? Aí eu falei, que é isso aí, Kel? Falou, é uma fruta gostosa. Eu não tenho problema. Falou que é fruta, eu como, pode ser que for, eu como. Aí eu peguei a fruta, parecia uma lixia. Aí eu peguei uma, a menina falou, não, pega quantas você quiser. O Kel traduziu. Eu falei, Kel, ela está dividindo a fruta dela. Eles me ensinaram generosidade naquele lugar. Trabalho lindo. Trabalho com escolas, futebol nas escolas, mais de 600 alunos nas escolas budistas. E eles estão rodando a primeira escola de treinamento e discipulado lá, com 5 alunos que vão fazer o prático no Vietnã e no Camboja. Quando eu cheguei lá, muitas das minhas orações já estavam respondidas. Eles têm uma equipe de 14 casais brasileiros lá. Mais umas 15 crianças. E eles estão fazendo a diferença naquela nação. Eu saí daquela nação com o coração transbordando de alegria. E aí então eu fui para a Indonésia. Cheguei na Indonésia, o Nando e a Cris foram me buscar de motinho. Gente, que aventura. Mala entre eu e o Nando, mochila nas costas, e aquelas motinhas assim, ó, é moto, parece um formigueiro de moto. Mas eu descobri uma coisa lá, não existe estresse no trânsito, pastor. Porque a regra lá é o seguinte, você faz o que você quiser, eu faço o que eu quiser, e acabou. Todo mundo vive. Não tem ninguém quebrando o retrovisor do outro, não tem ninguém xingando, todo mundo vive. E ninguém bate ninguém, e não tem, vai embora. E aí me levaram, e quando eu cheguei lá, eles falaram assim, Marcinho, nós vamos te levar no presídio. E aí quando eles me falaram que ia me levar no presídio, eu falei assim, mas o que eu vou fazer no presídio? Ele falou, você vai descobrir lá. Esse casal, o Nando e a Cris, em 2003, eu fiz uma campanha de King's Kids em Campos do Jordão. Eles levaram a filha para o King's Kids. Nesse ano, a Miriam foi para o... Nós não éramos casados, nós casamos em 2005. Ela foi para esse projeto de King's Kids porque ela estava indo para o Iraque. E nós tínhamos o King's Kids e nós tínhamos o Impacto para adultos. A Nath ficou no King's Kids e eles ficaram no Impacto. Nesse Impacto, Deus chamou eles para as missões. Nesse Impacto.
E aí, em 2005, quando nós casamos, eles foram fazer a escola deles. E em 2008, eles foram para a Indonésia. Estão lá até hoje. 15 anos. 15 anos naquele local. E eles que me receberam. E olha que coisa incrível. O lugar, quando eu tinha 23 anos, a perspectiva de vida que eu tinha é: ou eu morreria na mão da polícia, ou eu morreria de overdose, ou o tráfico me mataria, ou eu seria preso. Essa era a perspectiva de vida. E quando eu chego na Indonésia, o primeiro lugar que eu vou é numa penitenciária, para ministrar os presos. Lugar que Deus me livrou de entrar. E eu cheguei naquele lugar com o coração tão feliz. E lá eles fazem 4 trabalhos dentro da prisão. Eles trabalham com 100 presos nesse presídio que eu fui. É o esporte, futebol. Eles fazem corte de cabelo, eles ensinam a cortar cabelo, aula de inglês e aula religiosa. Dentro do presídio tem uma mesquita, tem um templo budista, tem um templo hindu e tem uma igreja cristã. Porque aquela área da Indonésia, Bali é a área mais que tem essas 4 religiões. Tem ilhas na Indonésia que é 100% muçulmana. Tem uma ilha lá que tem 1000 mesquitas. Uma ilha, Jakarta, que é a capital. E eu fui lá falar com os rapazes, e quando tinha uns 25 rapazes mais ou menos, e eu comecei falando para eles que eu agradeci ao Pai do Céu por nunca ter passado o que eles estavam passando, mas que eu podia estar no lugar deles. E aí eu contei minha história. E aí eu pude ministrá-los. Foi um tempo assim incrível. Quando terminou, a gente faz pequenos grupos. E quando terminou os pequenos grupos, eu sentei com os líderes que ficaram com os pequenos grupos. E ele falou: Márcio, em todos os grupos falaram a mesma coisa, que se Deus mudou a sua vida, pode mudar a vida deles. Então, eu saí dali, irmãos, você não tem noção. A felicidade. 31 anos orando pela Indonésia. E o primeiro lugar que Deus me leva foi no presídio. O segundo lugar que Deus me levou lá, outro presídio, só que feminino. E nesse presídio feminino tinha uma brasileira de 19 anos, que foi presa na virada do ano agora de 2022 para 2023, com 3,950 kg de cocaína na sua bagagem. E ela ia ser condenada à morte. Mas olha o que Deus faz. O Nando, ele é da Jocum, e a Jocum tem um advogado. Quando descobriram que essa brasileira tinha sido presa, eles começaram a ter contato com ela no presídio, entraram em contato com a embaixada e contaram a história dela para o advogado da Jocum. O advogado da Jocum então resolve defendê-la. Ela não tinha dinheiro, mas ele falou: olha, eu vou defender para tentar a perpétua. Gente, uma jovem de 19 anos tomar uma prisão perpétua. Bom, e eles começaram a defesa. Agora, a história da menina: a mãe era missionária em Belém, se desviou, abandonou o pai, foi embora para Amsterdã, ficou 4 anos em Amsterdã, voltou, foi para Florianópolis, levou ela para Florianópolis, e em Florianópolis ela conheceu as drogas, o surf. Quando ela ficou maior, ofereceram a viagem para ela: ó, a gente quer te dar uma escola de surf em Bali, a melhor do mundo, você vai com tudo pago, porque você está indo muito bem aqui, e a gente quer investir em você. No dia da viagem chegaram com as malas. Ela falou: não, mas vocês não falaram para levar mala. Não, mas você acha que ia ser de graça? Não, não vou. Não, você vai. Ou você vai ou você paga tudo o que nós investimos. Coisa de 25 mil reais. Ou a gente vai buscar na sua família, sabe? Ela com medo foi. E lá ela já ficou. Essa era a história dela. E aí chegou no dia da audiência, precisou de um intérprete para interpretá-la diante da juíza. Quem foi o intérprete? O Nando. O Nando que foi interpretá-la. O advogado dela descobriu uma brecha na lei deles,
porque ela foi pega com 3,950 kg, e no processo constava que ela tinha 3 quilos. Aí ele bateu em cima e falou, vem cá, que país é esse? Cadê o restante? Essa brecha ele pressionou a juíza, falou, a senhora podia ouvi-la. Aí o Nando traduziu, ela pegou 11 anos de prisão. Você ouve as matérias feitas dela, diz que foi um milagre. E uma das coisas que eu orava pela Indonésia era contra a pena de morte. Então, irmãos, vocês estão vendo o que Deus faz? Ele me deu o privilégio de estar lá. Hoje lá na Indonésia, o Nando tem escolas de futebol em várias escolas do país. Eu fui numa reunião com ele na Secretaria de Educação da Indonésia. Os caras querem abrir as portas para ele trabalhar em todas as escolas, com o nosso futebol. Eu trabalhei com os líderes de ministérios lá, ministrei eles, com os líderes de ETED. Então Deus fez as coisas acontecerem, porque é desejo dele nos dar as nações. Você não precisa começar a pedir uma nação para Deus e no outro dia você ter que fazer a mala e ir. Mas um dia você vai, você pode ter certeza. Um dia você vai. E quando eu penso em dar às nações, você já pensou em inverter essa pergunta? De você chegar para Deus e falar, Deus, qual a nação o Senhor quer que eu te dê? Qual a nação o Senhor quer que eu te dê? Porque o Senhor está falando para eu pedir. Se o Senhor está falando para eu pedir, é porque o Senhor quer dar, porque o Senhor quer alcançá-las. Gente, Deus se preocupa com as nações desde quando Ele criou as nações em Gênesis 11. Em Gênesis 12 Ele já chama Abraão, fala, Abraão, através de você todas as famílias da terra serão abençoadas. E é por isso que nesse salmo ele fala, me pede, eu anseio pelo seu pedido, eu quero te dar as nações, para que você alcance, para que você leve. Na Indonésia eu tive um dia de folga, fui numa praia, gente, pensa que lugar incrível que é Bali. E aí chegou nessa praia, você tinha que pagar para usar a cadeira, das 10 às 2, das 2 às 6, nós saímos ficar até as 2, e aí, quando deu 2 horas, chega uma moça com um chapéu desses de palha redonda, falou, o horário de vocês acabou, vocês vão renovar? Aí nós falamos, não. Ela falou, então vocês precisam ir embora. Aí o Nando olhou assim e falou, nossa, ela está expulsando a gente. Aí eu falei, não, Nando, passou o tempo, vamos embora. Aí nós saímos, e a Cris ficou conversando com ela. E nós ficamos olhando para a Cris conversar com ela, daqui a pouco, a Cris está orando com ela. E daqui a pouco ela vem com a Cris perto da gente. E a Cris falou, Márcio, ela está em luto. O filho dela de 12 anos morreu, num acidente de moto. Lá a molecadinha tudo anda de moto. Vai para a escola, e vai assim, 3, 4 na moto, né? E aí ela falou assim, a Cris virou, você não quer dar uma palavra para ela? Eu falei, olha, eu não sei, eu não consigo sentir a sua dor, porque eu nunca perdi um filho, mas eu conheço alguém que conhece a sua dor, porque ele deu o filho dele para morrer por nós. E aí eu pude falar de Jesus para ela, e para minha surpresa ela virou e falou, Márcio, eu já ouvi falar desse Jesus, mas a minha família inteira vai me botar na rua se eu seguir esse Jesus. Então na frente deles eu não sigo, mas aqui eu sigo ele. E eu tive o privilégio de orar por aquela mulher. Então Deus quer nos dar as nações, mas para conquistar uma nação, irmãos, você tem que se dedicar. Você acha que o Nando foi intérprete da menina brasileira? Por quê? Porque ele fala a língua, porque ele está lá há 15 anos, porque nesses 15 anos ele trabalhou, porque nesses 15 anos ele se esforçou. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço.
Gente, pensa Josué quando foi conquistar a terra. Ele não chegou lá, ó, gente, seguinte, meu Deus falou, esse espaço aqui é meu, com licença, eu vou entrar. Não, ele foi para a guerra, ele lutou. Tirando Jericó, né, que só deu as voltinhas, o resto foi batalha, e que morria gente para conquistar. Eu fico pensando nesses irmãos que estão tanto na Tailândia, o Kel há 10 anos com a família, o Nando há 15 anos, o quanto eles se esforçaram. Gente, você ouve a língua lá, gente, é complicado, e eles falam fluente, e eles comem com o povo, eles comem a comida do povo, a comida é muito boa, viu, gente? Eles comem a comida do povo, eles comem as frutas que tem no país, eles se esforçaram para que aquela nação, é muito legal andar com eles, porque onde a gente chega, por exemplo, tem lugar que você vai lá, tudo você tem que pagar, né? As vilas tem tipo os flanelinhas, se para numa loja vem um flanelinha, quando ele fala a língua do povo, os caras mandam ele embora, tipo assim, não, você é nosso já, você é da terra, é claro, eu estava sempre na garupa dele, né? Deus faz as coisas, então o reino de Deus ele é tomado por esforço, nós precisamos nos esforçar. Quando eu olho, gente, eu fiquei lá com eles 8 dias, os caras iam dormir 11 da noite, 6 da manhã, já estava em pé. Eu falei, gente, vocês precisam descansar. Ele falou, não, Márcio, o serviço aqui é muito. Trabalha com igreja subterrânea, é muito trampo. Eles estão vindo para o Brasil agora, dia 6. Em 15 anos, vieram 3 vezes para o Brasil. Estão vindo porque o pai da Cris está aguardando o Senhor recolher. Então, eles estão vindo para isso. Mas os caras se esforçaram demais, né? O dia inteiro trabalhando. E eu vejo assim o quanto Deus honra. Deus está dando essa nação para eles. Deus está dando. Muita gente se convertendo. Teve uma menina na prisão da África do Sul, convertida, evangelizando as outras convertidas. A menina brasileira entregou a vida para Jesus dentro da prisão e está sendo discipulada. Quando eu cheguei no presídio para falar com as meninas, eu fiquei 1 hora falando com essa brasileira e depois eu fui falar para todas as meninas. E eu falei, Cris, como que é o relacionamento entre pai e filha aqui? Aí a Cris falou, olha, Márcio, a figura do pai, tanto no budismo como no islã, como no hindu, é algo sagrado. O pai é algo assim, né? Só que quando você decepciona o pai, acabou. E eu comecei a falar, a minha fala com elas, eu falei assim, olha, olhando para vocês, eu tenho a idade para ser o pai de quase todas vocês. Eu falei, porque eu tenho 55 anos. Aí elas não acreditaram, né? Eu falei, não, isso é brincadeira. Eu falei, não, mas eu tenho 55. Aí eu falei, e eu sei que quando vocês entraram aqui, a primeira pessoa que vocês queriam que estivesse junto com vocês é o pai de vocês. Mas ele nem visitar vocês visita, não é verdade? Aí elas falaram, é. Aí eu falei, mas eu queria contar uma história para vocês de um pai que nunca vai abandonar vocês, que é o Pai Nosso que está no céu. E eu peguei a ideia Quando eu falei isso, uma menina começou a chorar, falou, Márcio, eu nunca conheci o meu pai. Aí eu falei, mas o Pai do céu, ele vai te abraçar. Ele vai cuidar de você. Ela falou, então você podia me dar um abraço? Aí eu olhei para a Cris assustada assim, falei, como que isso funciona? A Cris falou, pode. Essa menina me deu um abraço, ela chorava. E depois eu falei do pai que está no céu, né? Um pai que ama todo mundo igual, um pai que é todo poderoso, pode fazer todas as coisas, um pai que é santo, que nunca vai nos decepcionar, um pai que quer governar nossas vidas para a gente não fazer besteira e parar num lugar como esse, um pai que provê todas as coisas e um pai que perdoa. Depois a gente dividiu em grupo, que nem os homens, e eu queria ficar no grupo dessa menina, mas a Cris falou, não, fica aqui comigo. Aí eu sentei, tinha 3, mais a brasileira. Uma das meninas falou assim, o meu pai, antes de eu ser presa, ele mandou eu voltar para casa, e eu não voltei, e olha onde eu estou. Eu desobedeci o meu pai, e o meu pai morreu, e eu sei que ele nunca vai me perdoar.
Aí eu ministrei o coração dela, falei que todo pai perdoa. Que a gente fica com, né, pastor? A gente fica bravo. Mas pai é pai, ele perdoa. Eu falei, ele vai te perdoar. Eu orei com ela. A segunda menina virou e falou assim para mim, eu nunca vou perdoar o meu pai. Aí eu falei, por que aconteceu? No hindu, o pai faz as oferendas diárias pela família. Quando ele morre, o filho homem vai fazer pela família e por ele, para que a alma dele continue sossegada, né? Então, o hindu precisa de um filho homem, e ele só tinha ela de mulher. Ele abandonou a mulher, a filha, casou com outra mulher para ter um filho homem, só que ele nunca teve, e por isso ele ignorava ela. E aí eu conversando com ela, eu falei, olha, deixa eu te pedir perdão como se eu fosse seu pai. Gente, que choro doído daquela menina. Aí eu orei pedindo perdão para ela. A terceira era uma muçulmana, de véu e tudo. Muçulmano, você não encosta nela. E ela falou do pai também. Falou, olha, meu pai, irmãos, isso me quebrou. Porque ela falou assim, meu pai me ensinou tudo sobre Deus. Eu que desobedeci. E eu queria tanto o perdão do meu pai. Eu falei, o seu pai vai te perdoar. Eu queria orar com você. Quando eu falei eu queria orar com você, eu já tinha abraçado as outras duas, ela veio e me abraçou. Eu tomei um susto, porque uma muçulmana estava me abraçando. Então foi um tempo incrível, irmãos. Foi um tempo incrível. Mais anos orando por essas nações. Anos, pessoas lá se esforçando para que isso aconteça. Para mim foi muito fácil. Eu montei na garupa da moto, cheguei na porta do presídio, meu nome já estava lá, eu já entrei. Mas eles se esforçaram. Eles pagaram o preço. Né? Para a gente conquistar o reino, é renúncia. Jesus renunciou à glória. Filipenses 2,5 vai falar sobre isso. Que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando forma de homem. E morrendo, como a gente cantou. Morreu a nossa morte para vivermos sua vida. É uma vida de renúncia. Eu fico pensando na renúncia. O Nando e a Cris, 15 anos, 3 vezes no Brasil. Missões, irmãos, conquistar as nações exige renúncia. E eles têm renunciado. Eles têm renunciado, o Kel tem renunciado. E como tantos outros missionários aí fora, que a gente não imagina o que eles ralam para que o reino de Deus seja implantado. Nossa nação é muito fácil. Aqui a gente pode fazer uma Bíblia em cada lar. Vai na Turquia. Cadê a Turquia? Estava aqui. Ó. Vai na Turquia, dá uma Bíblia para alguém. Você é preso. Eu tenho um amigo que trabalha na Turquia. E quando eu fui com ele em Éfeso, ele me apresentou uma turca. E que uma equipe da Jocum de Kona, no Havaí, foi para lá em Éfeso distribuir Bíblia. Mas sabe como eles distribuíam Bíblias? Eles entravam no banheiro de um restaurante assim, ó, soltavam uma Bíblia e ia embora. Quem achou, achou. Ia numa praça, sentava na praça, ficava lá um tempo. Ia numa cafeteria. E teve um menino que deu um estalo nele assim, ele viu uma turca e ele sentiu no coração de dar a Bíblia para a turca. E disse que ele chegou na turca, estendeu a mão e falou, foi eu, para você. Diz que ela pegou, quando ela pegou, ele saiu que nem um doido correndo. A turca abre a Bíblia, lá em Apocalipse, e fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei, cearei contigo e farei morada. Diz que ela estava num momento de depressão, pensando em suicídio, leu aquilo uma vez, 2 vezes, um monte de vezes. Uma hora deu um estalo nela, falou, vou fazer a ceia. Fez a ceia, abriu a porta e falou, Jesus, vem aqui, senta comigo. Sozinha. Diz que deu meia-noite, nada de Jesus aparecer. Foi dormir. 3 da manhã, a glória de Deus invadiu aquela casa. Essa mulher se converteu. E o dia que eu orei com ela lá. O dia que eu conversei com ela, ela falou, olha, eu consegui ela perdeu o hotel, porque ela se converteu, que ela tinha um hotel. Perdeu tudo, ela falou, mas estou ganhando tudo de novo. Agora eu comprei uma casa, minha casa, minha vida lá da Turquia. Tem 8 turcos lá que eu estou discipulando. Mas ela renunciou. Eu lembro eu e Miriam, a gente estava nos Estados Unidos em 2008. E a Miriam grávida do Moisés.
E do nada Deus fala comigo assim, volta para São Paulo. Você voltava? Seu filho para nascer nos Estados Unidos. Ela teve um problema de diabetes lá na gestacional, ganhamos do governo todo o tratamento. Ganhava um cheque para comprar os alimentos no Walmart, né? E Deus só volta para o Brasil. Eu falei, que isso? Volto nada, você está doido? Vou não. Aí um dia, passou uma semana, eu quieto, eu com Deus com a minha briga aqui, a Miriam chega e fala, amor, quero ir embora. Eu falei, hã? Não, quero ir embora. Eu falei, como assim embora? Por que você quer ir embora? Ah, não, quero minha mãe. Eu falei, sogra. Meu primeiro filho, eu falei, não, amor, esquece isso. Nosso filho vai nascer aqui, vai ser americano e acabou. Eu nem sei se eu já confessei isso para ela, mas hoje eu me lasquei, ela está aqui, né? Fui ler a Bíblia lá daquela passagem, Sara e Agar. E Sara querendo mandar Agar embora, e Abraão não querendo deixar, e Deus fala, ouve a tua mulher. Aí nós compramos uma passagem, vamos embora para o Brasil, renunciamos. Foi que dia que os meninos casaram? Lá em Bauru. Sábado passado. Retrasado. Sábado passado foi ontem. Retrasado. Fomos fazer um casamento de 2 meninos que passaram por um casal que passou pela base. E esse eu acho que é o 15º casamento da pandemia para cá. E quando chegou no casamento, eu que fiz o casamento, eu fiquei pensando assim, eu falei, nossa, se eu não tivesse renunciado e voltado, 15 famílias missionárias não tinham sido constituídas, geradas. Então, para ganhar as nações, você precisa de renúncia. E você precisa servir as nações. Servir as nações. A gente não precisa levar para as nações a nossa cultura, porque eles não precisam, eles têm a deles. Deus criou eles desse jeito. Gente, eu lembro uma vez na África que eu quis colocar cabo na vassoura. Porque eles fazem uma vassoura de ponta de folha de coqueiro, faz um feixe, fica desse tamanhozinho, e eles varrem. E não tem dor nas costas. Eu tinha. Eu falei, não, está errado. Não pode, porque não precisa, é a cultura deles, e eles varrem bem. Né? Precisa sim levar a Bíblia, e a Bíblia vai falar contra a poligamia. Que os homens tinham um monte de mulher. Isso você precisa mudar. Mas fora isso, deixa eles seguir a vida deles. E a gente vai lá para servir. Né? Jesus veio para servir. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu voltei dessa viagem, dessas nações, com o coração muito feliz, porque eu vi meus irmãos em Cristo servindo as nações. Eles não estão ali porque eles estão ali porque eles querem servir. Servir aquelas crianças. Gente, eu vi eles têm tudo os olhinhos puxados, né? Pelo menos uma meia dúzia eu enfiava na mala e trazia fácil. Fácil. Uma mais lindinha que a outra. Irmãos, nações que precisam da gente. Eu fui num lugar chamado o bairro, a vila das mulheres girafas. Vocês já ouviram falar? O lugar mais triste da minha vida. Mostro depois a foto para vocês. De crianças que desde pequenas enfiam aquelas argolas no pescoço assim, ó. Só para que elas virem um objeto para você tirar foto. E para elas venderem as coisinhas dela para sustentar os homens. Por elas usarem aquilo, elas não vão na escola, não tem perspectiva de vida. O dia inteiro sentado num banco de madeira. E quando não chegam os russos lá, e faz dela tráfico humano, compra elas, porque elas são lindinhas. A gente precisa servir. Eu olhei aquilo e falei, gente, eu podia pensar nesses filmes que eu fico assistindo de vez em quando, ir lá e sequestrar tudo. Fazer um sequestro, pegar um avião daqueles gigantes, decolar, né? Tipo Velozes e Furiosos, quando vai resgatar. Eu saí de lá com isso no coração. Como eu vou servir? E assim, você paga para entrar, né? E por você ter pago, você tem o direito de sentado lá.
elas ficam constrangidas. E eu lembro que cada menina que eu sentei do lado, eu falei, Senhor, muda a história dela. Muda. Né? Porque elas não merecem aquilo. Temos que ter um jeito de servir aquelas nações. Temos que ter um jeito de servir aquela etnia, para que elas não precisem fazer aquilo com aquelas crianças. Temos que dar um jeito de servir as nações. Então, quando eu entendo que o reino de Deus ele é tomado por esforço, por renúncia e por serviço, eu me pergunto, Márcio, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu conheci um caso de uma menina lá. Ela é técnica de futebol na escolinha do Nando. Ela era casada, casou... Lá eles casam menina, né? 14, 15 anos já está casando. E ela teve uma menina, e depois ela teve um menino. E quando... O menino tem 2 anos de diferença da menina. Quando a menina estava com uns 3 aninhos para 4, o sogro abusou da menina. Ela denunciou o sogro. O sogro foi preso, pegou 7 anos de prisão, só que a comunidade ficou contra ela, porque ela não podia ter feito isso, porque ela era mulher. E expulsaram ela da ilha com os 2 filhos. Graças a Deus caiu na mão do Nando e da Cris. Eles levaram para Jocum. Era uma ilha cristã. Quando eu falo cristã, engloba tudo, católico, né? Ela não tinha tido uma experiência real com Jesus, ela teve essa experiência, fez a ETED e hoje é a melhor técnica que ele tem, trabalhar tanto com os meninos quanto com as meninas. Tem quase 60 crianças na mão dela para que ela discipule, né? E uma menina dessa, com 2 filhos, não tem uma igreja, que possa dar suporte para ela. Nós precisamos servir as pessoas que estão lá em linha de frente fazendo a coisa acontecer. Ganhando vida. Gente, a gente ganhar um católico, um espírita, um bandista para Jesus é muito fácil comparado a você ganhar um budista, a você ganhar um muçulmano, a você ganhar um hindu. É muito trabalho, são anos de experiência, são anos de relacionamento. Eu até brinquei num vídeo que eu postei, eu falei, gente, tive uma experiência muito doida hoje. Fiquei meia hora com uma navalha no pescoço, com um muçulmano segurando a navalha. Aí o pessoal era o cara que foi cortar meu cabelo e fazer minha barba. Mas ele gastou meia hora. E ele é muçulmano. É o jeito que a gente tem de estar com eles, de estar se relacionando com eles, de conversar com eles. Né? E lá eles têm feito isso. Então, eu fico muito feliz por essa igreja estar despertando o desejo por missões. Mas, para que a gente desperte mesmo esse desejo por missões, é só a gente fazer uma coisinha. Obedecer. Obedecer o que Deus mandou a gente fazer, irmãos. E Deus vai fazer. Então, que Deus abençoe vocês. Que vocês façam. Eu vou lançar o desafio que o Carlos Sobreira lançou para mim em 92. Fala, Deus, me dá uma nação para eu orar. Pede para Deus, Deus, me dá uma nação, Senhor. E a hora que Ele te der essa nação, comece a orar por ela. Comece a orar por ela. Comece a buscar informações sobre elas. Comece a buscar se lá já tem missionário. Como que você pode ajudar esse missionário que já está lá? O que você pode fazer por eles? E você vai ver as nações sendo alcançadas pelo rei delas, o rei das nações. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas e que o Senhor nos use para nos presentear com as nações a quais nós pedirmos a Ele. Vamos orar? Amém. Aleluia. Amém. Senhor, nós te louvamos porque Tu és o Rei das nações. E o Senhor, através do salmista, nos fala, Deus, pede-me, é o anseio do Teu coração, Deus, pede-me que eu te darei as nações por herança, e os confins da terra, Senhor,
por sua possessão. Obrigado, Senhor, porque 31 anos depois o Senhor me levou na Indonésia, na Tailândia. Obrigado porque eu pude ver o quanto o Senhor ama aquelas nações e o quanto o Senhor queria que eu intercedesse e compartilhasse dessas nações com as pessoas. Obrigado por ter conhecido. Ó Deus, eu em nome de Jesus me coloco diante de Ti e falo que eu estou à Sua disposição, Senhor, para te servir essas nações, para renunciar por essas nações e para lutar por elas, Senhor. Abençoa a Tua igreja. Ó Deus, compartilha no coração dos Teus filhos e filhas aqui as nações que o Senhor quer alcançar. Ó Deus, e que em nome de Jesus nós possamos ser a resposta para essas nações. Eu quero abençoar essa igreja, agradecer ao Senhor pelo coração missionário que ela tem e pedir que o Senhor nos desperte cada vez mais a obedecer a Tua palavra. Sê conosco, Senhor, e derrama a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos orar pela vida do Márcio? Eu quero também orar pela Miriam, a sua esposa, que também está na linha de frente com ele. Vem cá, Miriam. Gente, quem não conhece a Jocum, eles estão ali no Imirim, são muito receptivos. Vai lá visitar esse casal maravilhoso, conhece o trabalho deles e você vai ser impactado, você vai ser impulsionado ali. Amém? Estenda suas mãos, vamos orar pela vida deles. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta palavra ministrada pelo teu servo, Pai. Essas experiências maravilhosas, Pai, contadas. Vemos como o Senhor é fiel, como o Senhor consegue alcançar as nações quando uma pessoa diz: eis-me aqui. Quando a pessoa obedece, Pai, e eis aqui esse casal maravilhoso, Senhor, que tem dito sim para o Senhor, Pai, que tem trabalhado arduamente, Senhor, treinando, Senhor, multiplicando, enviando, Senhor, para missões, Pai, aqueles que o Senhor tem levantado, ó Pai. Ó Deus, eu te louvo pela vida do Márcio, da Miriam, pela vida do Moisés, que não está aqui presente, Senhor, mas eu creio que o Senhor também tem projetos na vida deste jovem, Pai. Abençoa, Senhor, o Márcio, abençoa a Miriam, coloca nas mãos dele unção dobrada, Senhor, supre todas as necessidades, Pai, dê mais nações a eles, ó Pai. Coloca pessoas ao lado deles que os ajudem, Senhor, nesta missão maravilhosa, Senhor. Dê saúde, Senhor, dê paz, Pai, dê alegria, Senhor, até que Tu venhas, Pai, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Eu passo a palavra para a Cristiane, que vai estar levantando um clamor pelas nações. Amém? Boa noite a todos, paz seja convosco. Amém. Antes de nós fazermos esse clamor, eu gostaria de ler com vocês uma passagem das Escrituras, que está no livro de Isaías. Isaías 43, verso 9. Isaías 43, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e se ouça e diga: verdade é. Amém? Faze-nos ouvir as coisas antigas, o evangelho que foi estabelecido desde a fundação do mundo. Quem são suas testemunhas? Nós somos testemunhas, para que digam: verdade é. Para que ao ouvir o evangelho digam: verdade é. Eu estou participando de um trabalho de missões urbanas no Hospital de Vila Penteado. E comecei ali participando, assim,
da capelania musical e me apaixonei pela capelania musical. E depois de alguns dias, a pessoa responsável pela capelania musical compartilhou com a gente que eles estavam com uma necessidade. O pastor falou hoje, necessidade. E a necessidade era que eles estavam pedindo pessoas que fossem fazer um devocional com eles, mas eles não tinham pessoas para enviar. E nessa hora foi como se eu ouvisse o Senhor falando, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E aí eu senti o desejo de começar a participar. Então agora eu faço parte do trabalho que se chama Minutos com Deus, MCD. Então nós fazemos um devocional com os funcionários do hospital. E quando foi no dia 7 de setembro, eu estava lá e fiz o devocional com eles e algo me chamou muita atenção. Uma enfermeira falou assim, nossa, mas você trabalha no feriado? Eles não sabem que a gente precisa falar de Jesus o tempo todo e em todo lugar. E então, ali, eu falei, é um privilégio trabalhar para o Rei Jesus. E depois que terminou o devocional, e eu me despedi, desejei a eles um excelente dia de trabalho. Para minha surpresa, eles me disseram o seguinte, muito obrigada por vir aqui trazer a palavra de Deus para nós. Então, assim, como o pastor falou, né, a necessidade, e muitas vezes a gente tem que renunciar a muitas coisas realmente para a gente poder estar mais disponível no campo. E o nosso campo é onde nós estamos inseridos. O nosso bairro é o nosso campo. E é daqui que a gente vai para lugares maiores que Deus possa nos levar. Quando eu aceitei essa oportunidade, eu não imaginava que Deus fosse me colocar para orar pela diretora do hospital, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, assim, eu quero que vocês, nesta noite, pensem sobre isso. Onde nós estamos inseridos é o nosso campo missionário. Uma coisa que tem ardido muito no meu coração, e até comentei em casa, e comentei ontem com a minha prima que mora em Santa Catarina, pela videochamada, eu falei para ela assim, Pri, a palavra de Deus fala que o Senhor vai separar a sua direita e a sua esquerda, um grupo de pessoas, né? Os que vão ser salvos, os que vão ser condenados. Isso está na Bíblia, certo? Certo. Agora eu vou te falar uma coisa que não está na Bíblia, mas que eu penso constantemente. Eu me imagino no lado dos salvos, vendo os que estão do outro lado, que não serão salvos, de repente falando para mim, Cris, por que você não falou de Jesus para mim? De repente a minha cabeleireira, a minha dentista, a minha vizinha, Cris, por que você não falou de Jesus para mim? Eu achei que você não ia dar crédito. Não, Cris, mas você conhecia essas realidade espiritual. Você sabia, por que você não insistiu comigo? Por que você não me amou? Então isso está tão forte no meu coração nesses últimos dias. É o desejo de sair falando para todo mundo. Então que nós possamos pensar que o nosso campo missionário começa aqui e Deus pode nos levar, como o pastor falou, né, para outros lugares, né, e que a gente possa então começar intercedendo a partir do nosso bairro, do nosso país e as nações. Amém? Vamos fazer um clamor? Em nome de Jesus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra diz que Tu és o Rei das nações. Todas as nações do mundo lhe pertencem, Senhor. Portanto, não há sistema mundial, não há política, não há homem, não há principado, não há potestade que possa resistir ao Senhor. Porque a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. E o Teu evangelho, Senhor, jamais será impedido, Senhor, de alcançar
cada vida que neste momento o Senhor conhece pelo nome, que habita cada nação do mundo, Senhor. Pai querido, Senhor amado, nós pedimos, Senhor, que todo impedimento que esteja sobre todas as nações do mundo, querendo impedir que o Teu Evangelho alcance essas vidas, Senhor, caiam por terra. Senhor, abençoa os missionários, dá-lhes estratégia, unção, poder, autoridade, Senhor, para plantar, para lançar a semente, Senhor, e a semente produzir fruto. Pai querido, nós oramos pelos cristãos da igreja perseguida. Senhor, guarda-os, Senhor, supre-lhes a necessidade, sê com eles, fortalece-os, Senhor, naquilo que eles precisam passar. Pai querido, Senhor amado, nós colocamos então, Senhor, todas essas nações do mundo nas Tuas mãos e pedimos, Senhor, que o Senhor levante intercessores, levante missionários, Senhor, que o Senhor acuda, Senhor, estas pessoas que carecem da sua misericórdia, da sua graça, Senhor, que essas nações não sejam impedidas de conhecer o Teu Filho amado Jesus. Pai querido, Senhor amado, nós oramos também pela nossa nação, nosso Brasil, Senhor. Nós Te pedimos perdão, Senhor, pelos pecados da nossa nação. E pedimos que o Senhor intervenha, Senhor, nesta nação. Pai querido, para que daqui, Senhor, saia, Senhor, muitos missionários para ir às nações, Senhor, e que muitos missionários trabalhem aqui dentro também, Senhor, nos bairros, Senhor, nas cidades, nos estados, Senhor, de norte a sul, de leste a oeste neste país, para que ele, Senhor, seja fortalecido na graça e possa levar esta graça a outras nações também, Pai. Senhor, assim nós oramos e assim nós Te agradecemos, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Agradeço a oportunidade, passo a palavra ao pastor Aislan. Glória a Deus, aplauda Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar por mais um instantinho. Já estamos terminando. Agradeço pela presença especialíssima deste casal de missionários, com tanta experiência com Deus, com tantos desafios, com tantas guerras espirituais, que muitas vezes refletem no dia a dia, mas Deus os tem sustentado durante todos esses anos, estão à frente daquela base missionária, que eu estava lembrando agora, fiquei de fazer uma visita e não fui até hoje. Meu Deus do céu, quanta dívida. Vamos quitar essa dívida em nome de Jesus. Gente, é isso. Deus disse, pede-me, então vamos pedir. Não vamos ficar preocupados só com o nosso quintal. Jesus não disse que o campo é o bairro da igreja. Ele também não disse que o campo é a cidade da igreja. Ele também não disse que o campo é o país da igreja. Ele disse que o campo é o mundo. O campo é um mundo. O campo é um mundo. E esse evangelho que nos dá uma diretriz, este evangelho que nos dá uma direção, este evangelho que nos fez nascer de novo, precisa ser anunciado, proclamado, levado em todos os cantões de onde Deus quiser que ele seja levado. Então seja alguém que se coloque na brecha. A partir de hoje comece a orar por uma nação. E mais do que depressa ali, quando o missionário falou isso, Deus me trouxe a Angola. Tenho dívida com Angola, eu sinto uma compaixão muito grande pelos angolanos, e eu não estou orando por Angola. Em nome de Jesus, eu quero estar em Angola novamente. Mas e você? Por qual nação você vai começar a orar hoje? Apenas ore e deixe-o trabalhar com Deus, amém?
Glória a Deus. Irmãos, amanhã, reunião de oração. Nós estamos numa campanha de 30 dias, agora durante o mês de setembro. De segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã, estamos aqui. E de sábado e domingo, das 8 às 9. E eu quero te convidar, se você tem a possibilidade de estar aqui de segunda a sexta, das 7 às 8, orar 1 hora conosco aqui, clamar, suplicar. Deus tem visitado esta igreja durante as manhãs. E diz, agora se você fala, pastor, não tenho trabalho, eu entro muito cedo durante a semana, então, sábado e domingo, das 8 às 9, separa esta 1 horinha para estar de joelhos com a gente durante todo esse mês de setembro, tá bom? À noite, das 8 às 9, oração. Terça-feira, da cura divina e da libertação. Quarta-feira, às 15 horas, tarde do refrigério e culto de doutrina na quinta-feira. No próximo sábado, escola bíblica, às 19 horas. E eu quero dizer que no próximo domingo, nós traremos uma palavra específica sobre o batismo cristão, porque já temos 10 pessoas para batizar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O batismo será no mês que vem, e eu quero assim trazer uma palavra que vai ir a fundo no significado do batismo cristão. Então não falte, no próximo domingo, todos os batizandos estejam aí para esta mensagem, tá certo? Agora os pedidos de oração. Bom, antes a pastora Áurea quer dar um aviso. Pastora Áurea, por favor. Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Cadê as mulheres? Mulheres casadas, mulheres solteiras, mulheres desquitadas, mulheres viúvas. Eu convido a todas as irmãs, a todas as mulheres para sábado, o nosso papo legal de mulheres. Chegou a nossa vez, eu gosto disso. Chegou a nossa vez, glória a Deus, amém? Sábado, às 15 horas, nós estaremos aqui no Papo Legal de Mulheres, né, com a pastora Carmen Rodrigues. Ela é psicóloga, e ela vai estar no tema de Isaías 53:3, a raiz da rejeição. Forte, né? Então, vocês todas estão convidadas, amém, em nome de Jesus. No final, teremos uma confraternização. Aquelas que puderem, tragam um prato de doce ou salgado. E venham, irmãos, participa. Vai ser muito forte, viu? Deus vai agir, Deus vai trabalhar, Deus vai nos renovar. Vamos sair daqui renovadas para a glória de Deus. E somente mulheres, homens, nem pensar. Amém? E eu gosto disso. Deus abençoe a todas, em nome de Jesus. Só lembrando Hebreus capítulo 10, versículo 30, a palavra diz, a vingança pertence a Deus, não ao grupo de mulheres. É que nós fizemos um papo dos homens, mas a inveja escorria pelos olhos assim, ó. Sabe aquele olho gordo com a gordura até salta? Porque teve louvor, teve confraternização, um churrascão, e as mulheres ficaram assim, ó. Por que que não pudemos? Aí, na onda da vingança gospel, quem me viu passar na prova e não me achou, o sabor de mel, olha, muito bem, gente, mas vai ser bênção esse papo das mulheres. As irmãs estão aí convidadas, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora no final, por uma pessoa chamada Adailton Silva da Assunção. Ele é irmão de uma amiga de trabalho da irmã Simone, né? Cadê a irmã Simone? Está ali, né? Ele sofreu um acidente de moto hoje às 4 da manhã, bateu com o rosto no muro e toda a face está deformada. Neste momento ele está em coma, esperando pela cirurgia. Nós vamos orar por ele, tá bom? Oraremos também pela cooperadora Cidinha. Ela já teve alta, não? A cooperadora Cidinha está internada, não, né? Vamos orar por ela também. Ela estava com dores abdominais, tá? Daiane pede oração pelo Gael, filho da irmã Solange, que está internado com febre e não descobrem o que é. Vamos orar pelo Gaelzinho, em nome de Jesus. Amém? Fica de pés, igreja.
E ao final, quem quiser oração, estaremos aqui para orar por vocês também, tá bom? Em nome de Jesus. Foi bom para você? Amém. Culto de missões é um culto de chamada à responsabilidade. Vamos pegar o nosso chamado e fazer a obra, amém? Nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, te adoramos pela tua presença no meio do teu povo esta noite, pela tua presença no meio da tua igreja nesta noite. O Senhor nos visitou em meio aos louvores, falou conosco em meio aos louvores. Eu creio que o Senhor tem ouvido as orações e o clamor do teu povo e da tua igreja. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu também oro, porque o Senhor falou conosco na palavra. Eu creio que tu tens mais para nós. Eu creio, Pai, que tu queres que a tua igreja vá mais longe. Eu creio, Pai, que o Senhor quer alargar as estacas das tendas. Pai, em nome de Jesus, nesta geração, Pai, mais perdida da história da humanidade, nós levantamos um clamor para que do meio desta igreja, o Senhor levante intercessores das nações, e não apenas intercessores, mas pessoas que quando o Senhor chamar, possam lhe dizer, eis-me aqui. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, oramos agora pela vida do Adailton. Ó Deus, este moço, este rapaz que sofreu este acidente terrível de moto e está entre a morte e a vida. Pai, eu te peço em nome de Jesus, dá-lhe mais uma chance, dá-lhe mais uma oportunidade. Não permitas, Pai, que a morte ceife sua vida ainda. Meu Deus, prepara a cirurgia, prepara toda a equipe técnica e médica. Meu Pai, que o Adailton possa reviver e reconhecer que foi o Senhor que fez esta obra na vida dele. Senhor, oramos também pelo Gael. Oramos pelo Gael, Senhor, oramos pelo Gael, em nome de Jesus nós oramos pelo Gael. Visita, Pai, esta criança onde ele está agora, e nós repreendemos em nome de Jesus este espírito febril, Pai, este espírito febril que acometeu o Gael, que seja repreendido agora em nome de Jesus e expulso pelo poder do Senhor. Meu Deus, continua abençoando esse departamento missionário, continua abençoando esta igreja, continua abençoando este casal de servos missionários que está diante de nós. Pai amado, que o teu povo, unido em torno da tua palavra, possam fazer mais por ti nesta geração. É o nosso pedido e agradecimento para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus abençoe.